Muito bem. Então, boa noite a todos. A gente agradece a participação, agradece a disponibilidade aí do tempo para conversar sobre um papo, como a gente estava falando, né? Conversar sobre um tema que é super importante. Então, hoje a gente está com duas convidadas aqui, daqui a pouquinho já apresento as duas, a Suzana e a Renata. A gente vem fazendo algumas rodas de conversa e esse é um dos temas que sempre, né, inquieta a gente. E aí hoje, né, a gente já falou sobre segurança psicológica, a gente já falou sobre o burnout do ponto de vista do CID-11, né, as implicações legais dele, foi a primeira roda. E agora a gente está aqui falando com as meninas sobre cultura pró-saúde mental e como contornar esses obstáculos. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha de quem sou eu, quem é a Rosângela, como é que a gente se juntou e por que a gente está fazendo essas rodas todas. Apresento as meninas e aí a gente parte para a conversa, porque tem muito assunto aí para falar. Então, eu e a Rosângela, a gente se conheceu durante a pandemia, online, né? E aí a gente resolveu se juntar, e a gente se conheceu num grupo de estudos sobre burnout, e a gente resolveu se juntar aí para implementar algumas soluções personalizadas para promover saúde mental e prevenir o burnout. A gente tem bastante foco nessa questão da prevenção do burnout. Então, eu sou fundadora da Avena, tem foco bastante nesses projetos personalizados de qualidade de vida, de prevenção ao burnout, gestão de estresse, inteligência emocional, entre outras tantas coisas que a gente faz. A Rô, fundadora da Andaro, Educação e Desenvolvimento, titulanda como didata, supervisora, orientadora em psicodrama, manja pra caramba aí de psicodrama, especialista em funcionalidade humana e sustentabilidade ambiental pela Unesp. Então, a gente juntou aí duas experiências diversas, né, Rô? A gente vem de áreas diferentes e a nossa inquietação sobre o burnout, né? Porque ambas tivemos burnout, ambas saímos do burnout, mas a grande inquietação, né, assim, para quem não sabe, ela é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no ambiente de trabalho, então a gente percebe muito essa questão do estresse não sendo tratado da forma mais adequada, que é o que acaba gerando burnout, né? Recentemente, quando ele vira ganha um código no CID-11, né? Ganha como um fenômeno ocupacional aí, ganha um status de fenômeno ocupacional no CID-11. Ele tem esse código, enfim, ele passa a ter um papel importante dentro do trabalho, né? Ele tem esse conceito da questão do ambiente do trabalho. Então, a gente muito preocupada e muito inquieta com relação a se dá para medir, não dá para medir, como é que a gente sabe quando a gente está em burnout, quando a gente não está em burnout, né? A gente foi atrás de algumas ferramentas no mercado e aí, em 2021, a gente trouxe para o Brasil o Maslach Burnout Inventory Toolkit, que mede o burnout dentro do conceito que é usado hoje no CID-11, né? Então, ele mede tanto essa parte do indivíduo, quando a gente fala do MBI, como o AWS, que mede os elementos do trabalho. Então, a gente cruza essas informações e consegue ter uma medida de burnout um pouco mais concreta. Mas hoje a gente não vai falar exatamente de burnout, e sim de como é que a gente, né, coloca essa cultura pró-saúde mental, porque assim, o final, nas contas, se a gente não faz isso, o final é o burnout, mas como é que ele tem outras tantas implicações, né? Mas como é que a gente contorna aí os obstáculos para uma cultura pró-saúde mental. E a gente está aqui com a Suzana Paiva, especialista em saúde mental, administradora e psicóloga em formação, encontrou no desenvolvimento humano o que faz o seu coração bater mais forte. Estuda autoconhecimento, bem-estar, longevidade, felicidade no trabalho, busca encontrar novas possibilidades e inovar com o tema, sempre com o olhar de contribuir com a sustentabilidade emocional das pessoas. Ela foi responsável pela linha de cuidado de saúde emocional no Grupo Boticário, e atualmente atua na mesma área na Vale. A Su também conheci na pandemia, batendo na porta dela, né? Su, vamos conversar sobre o assunto, sobre o tema.
vamos trocar figurinhas, né? E a Renata Tassi, ela é graduada em Serviço Social pelas Faculdades Espírita, pós-graduada em Administração Estratégica de Pessoal, a Faculdade Bagose, em Curitiba, Saúde Mental, Psicanálise e Psicopatologia pela PUC, Dinâmicas de Grupo, pelo SBDG. Já atuou como profissional de recursos humanos em grandes empresas, como Cocamar, Coca-Cola, Grupo Boticário, e atualmente atua como especialista em well-being em uma startup de tecnologia. Meninas, bem-vindas! E a Rô tá com a bola aí para começar esse bate-papo com vocês. Muito bom. Bom, prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer muito a Renata e a Suzana. A gente vai começar com algumas perguntas para elas, né? E aí, depois dessas, acho que umas 3 perguntas, só para a gente introduzir, fazer um aquecimento. E depois, quem quiser falar, pode fazer perguntas, pode fazer via chat, ou também levantar aqui, não sei se todos conhecem o Zoom, mas tem aqui reações aqui embaixo, tem a mãozinha, pode fazer, levantar a mão e fazer abrir o microfone e fazer pergunta. É uma roda de conversa, né? Acho que é para a gente bater um papo sobre o tema. A gente fez um checklist aqui de perguntas possíveis, né? Mas a gente acredita que com esses convidados, com todos aqui, a gente vai trocar bastante. E a ideia é realmente a gente bater um papo e trocar sobre o tema. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, e aí a Reu, a Suzana, quiser responder. Então, assim, qual a importância de promovermos o bem-estar corporativo? Acho que essa é uma pergunta bem abrangente, acho que a gente pode começar por ela. Rê, quer que eu comece? Pode puxar, puxa o fio que aí a gente vai trocando. Tá bom. Bom, gente, primeiramente, prazer conhecer vocês todos. Roi, Ideia, obrigada pelo espaço, por convidar a gente para bater esse papo. Esse é um tema que a gente adora falar. Então, e o objetivo é muito esse, uma troca de conhecimento, crescer aqui com o ponto de vista de cada um e trazer um pouquinho do que a gente tem vivido na prática, né, conduzindo esse tema aí nas organizações que a gente está atuando. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada, tá, Rô, pelo espaço e ideia também. E a todos vocês que dedicaram seu tempo aqui para crescermos juntos. Então, gente, qual que é a importância de promover o bem-estar corporativo, né? Eu vou trazer aqui. Ontem, não sei se vocês viram, eu assisti um Eiffel, que conta um pouco da história da construção da Torre Eiffel. E me chamou muita atenção ali a forma como eles se arriscavam pelo trabalho que eles conduziam, que eles faziam, né? A construção daquela ponte com uma tecnologia que estava sendo inventada e colocada a postos naquele exato momento. E aí teve uma fala assim que o engenheiro responsável pela obra falou assim: na minha construção não vai haver morte nenhuma e fatalidade nenhuma. E aquilo me chamou muita atenção, assim, do porquê, e eu vou fazer a conexão aqui do porquê que é importante promover o bem-estar corporativo. Eu estava olhando aquele filme pensando, né? Hoje, jamais uma pessoa vai se debruçar em torno de uma pilastra lá de aço para pendurar, para parafusar, sem nenhum tipo de proteção, né? Sem nenhum tipo de EPI, como é conhecido hoje nas normas regulamentadoras do trabalho, enfim, sem nenhum tipo de EPI. É a mesma coisa que a gente está vivendo em relação ao bem-estar corporativo, né? As pessoas estão tomando muita consciência do quanto o ambiente de trabalho pode ser um fator protetor para elas, como pode ser um fator adoecedor. Dada essa consciência, né, que cada um está no seu ritmo, no seu tempo,
consumindo, se deparando, e a nova geração vindo por aí, uma geração que vai trabalhar por propósito, não tem como a gente não colocar o tema de bem-estar corporativo na pauta, né? Na pauta do negócio, na pauta das decisões da companhia. Então, começando, eu acho que essa é uma interpretação assim que eu acho que veio para ficar. É um tema que não é modismo, no meu ponto de vista. Inclusive, cada vez mais a gente tem visto altos executivos falando um pouco mais do que eles passam no dia a dia, como é que eles têm feito para manejar suas emoções, manejar o estresse diário que todas as profissões passam. Então, para mim, é um tema que veio para ficar no centro assim, das decisões da companhia também, quando é uma companhia que está para sustentar os seus empregados, né? Sustentar a relação do trabalho de uma forma equilibrada, numa relação ganha-ganha. Acho que, para mim, abrindo aqui o bate-papo, seria isso. Não queria ser muito filósofa, mas é que eu vi esse filme ontem e ainda estou impactada com ele, quis fazer essa analogia aqui para a gente conversar. A gente vai querer assistir, né? É isso mesmo. Legal. Depois coloca para a gente no chat aqui, Su. Eu acho que só para complementar a tua fala, né, e acho que é bem importante a gente reforçar que pensar na questão de bem-estar, de well-being, não significa que vai ter ausência de estresse, né? Que a gente não vai ter que trabalhar com esse tema também dentro da companhia. Mas significa sim que a gente vai disponibilizar ferramentas para que os colaboradores eles possam usufruir da melhor forma, né? Trazendo muito o que é adaptável para aquele momento, para aquela organização e o que não serve para aquela organização, para o seu dia a dia, né? Então, não é, né, ser clichê, né, pensar que a gente proporcionar bem-estar ou programas de cuidado ou linhas de cuidado vai fazer com que eu não tenha adoecimentos, né? De fato, isso pode sim acontecer, vai acontecer, mas como é que a gente consegue equilibrar e proporcionar também ferramentas para que isso seja minimizado lá na ponta, tá? Então, acho que só para complementar a tua fala, e eu vejo também assim, a forma da gente promover o bem-estar corporativo, ele vai também além, né, do colaborador, né, do empregado, ele ter maior energia, ele vai gerar engajamento, ele vai vestir de fato a camisa da empresa. A gente ouve muito falar de companhias que acabam investindo, sei lá, numa cadeira de quick messaging. E aí, o que adianta, né, essa pessoa ir ter a pausa para fazer a massagem se a hora que ela volta ela está num ambiente estressor? Então, como é que a gente consegue também por outras questões que a gente também não pode perder de vista? Legal, muito bom. Não, eu só ia complementar ali a fala da Rê, né? Você falou de um ponto, né, Rê, de uma ação pontual. É muito sobre isso, assim, é mais sobre o filme do que sobre a foto, né? Então, às vezes, a gente faz uma única ação e quer que aquela única ação reverbere o resto do ano inteiro. E possivelmente não vai acontecer dessa forma. Se fosse assim, as semanas de CIPAT teriam prevenido milhões de acidentes, né, de trabalho. Com certeza trouxeram, ampliaram consciência, mas não é só isso, né? Não é só fazer uma ação. Então, acho que é um tema que veio para ficar de forma perene, latente, nos símbolos da companhia, na narrativa cultural da empresa, nas atitudes do gestor. Mas a gente vai falando mais um pouquinho. A Rê falou uma outra coisa que me lembrou, eu já esqueci, então, às vezes acontece isso, eu esqueço, daí depois eu lembro e interrompo e falo. Então, isso que você está falando, Su,
tem a ver com a questão da estratégia do negócio? Como que a gente coloca, né? Porque assim, a gente estava falando essa questão de que a gente vai lá como consultor para a empresa e oferece, a empresa pede alguma coisa, você faz uma proposta bacana de um trabalho que não é só pontual, é um trabalho mais profundo, só que eu não tenho budget. Não tenho budget porque não coloquei no meu planejamento estratégico. Como que a gente faz, né, para que a gente consiga ter o bem-estar no planejamento, na estratégia do negócio? Eu vi ele falando ali no início, às vezes não é que você não tem budget, você não está colocando recurso na ação que vai gerar o maior impacto nesse momento, né? Às vezes, e eu gosto muito disso, assim, da gente olhar para o orçamento ali, para a grana que a área já dispõe e tentar redistribuir aquilo na cesta. A gente não precisa vir com propostas de sempre aportar, principalmente quando a gente está querendo provar que tem valor, provar que tem engajamento dos empregados. Faz um piloto com uma verba que você já tem historicamente no seu orçamento, sabe? Às vezes uma empresa gasta, não sei da realidade de cada empresa aqui, mas às vezes gasta 100 mil reais na campanha de um ano, na campanha de 3 dias. Às vezes esses 100 mil reais pode ser aí investido em alguma ação que o empregado toque mais vezes essa ação ao longo do ano, né? Como piloto, para se provar o valor, né? Para a companhia entender o resultado daquela ação, os próprios empregados trazerem suas percepções de como foi para eles, né? E aí, eu acho natural, assim, e tentando... A gente trabalhava muito com linhas de cuidado, né, Rê? Eu e a Rê, a gente até ouvi que a Mariana falou que trabalha na Coca-Cola. Eu e a Rê já trabalhamos na Coca-Cola, já trabalhamos no Grupo Boticário, agora em outros lugares. Então, a gente sempre se encontra aí na área. E então, a gente tinha um pool de linhas de cuidado, né, Rê, para administrar e para gerir. E à medida que vai acontecendo, a gente vai vendo aquilo que vai fazendo sentido para aquele grupo de colaborador e aquilo que não vai fazendo sentido. Não importa sei lá, que seja moda, que todo mundo esteja falando, mas se não fizer sentido para aquele grupo de colaborador, eu posso economizar aquela verba ali e aportar numa outra linha de cuidado que realmente esteja sendo mais necessária para aquele grupo, né, de pessoas. Então, tem isso um pouco, Rô. E você agora, nesse contexto novo que você contou para a gente, porque a Renata está numa startup. Uma startup. Tem os dois lados. E era bem esse ponto que eu ia comentar, Rô. Assim, eu vim de uma grande empresa onde a gente tinha muitas linhas de cuidados, pensando em bem-estar, e que às vezes até chegava a confundir para o colaborador, né, de que forma aciona, o que aciona, né? E hoje, olhando, né, hoje eu estou numa companhia bem menor, com 1.800 colaboradores, e sem dúvida, o que eu tinha nessa outra empresa não faz sentido para onde eu estou. E hoje eu penso muito mais em fazer oferecer pequenos serviços, oferecer pequenas linhas de cuidado, mas que faça sentido para a população, do que oferecer várias coisas e que as pessoas realmente não saibam, né, para que serve, em que momento eu devo acionar. Então, acho que tem que pensar e ser muito cirúrgico, sabe? No que propor e por que propor, né? Porque precisa muito entender qual que é a maturidade da empresa. Qual que é onde que ela está, né, nesse pano de fundo, quando a gente fala de bem-estar? O que ela acredita? Como é que a gente consegue acoplar isso na estratégia do negócio? Como é que os líderes veem isso? Eles veem como, né, uma questão a mais, um bônus a mais, um salário ali no final do mês, ou realmente eles veem de uma forma sustentável, né? Então, acho que qualquer especialista, acho que é importante também ter esse olhar, porque é a partir daí que você começa a desenhar toda a estratégia de bem-estar de uma empresa. Bacana. O Ale está com a mão levantada.
E a Mariana está Eu perguntando acho... se as dúvidas vão ser só no final. Não, pode levantar a Não, mão e falar Mariana, você também, pode Mariana. levantar a mão e já entrar depois. Boa. Ale, fala aí, desculpa. Vamos lá, boa noite, gente. Eu queria falar com a Suzana, achei muito legal o que a Suzana colocou, porque eu acho que é muito importante isso, principalmente nas grandes empresas, que acho que vocês têm um desafio gigante, porque é muita gente que a gente está falando, e às vezes a empresa fica um pouco emperrada em relação a tentar pensar em todo mundo. E você trouxe uma questão de você poder testar, poder fazer o piloto. Eu achei engraçado a Renata também falar, uma pequena empresa, 1.800 funcionários, já é uma startup grande, né? Dentro da nossa realidade, é engraçado os parâmetros, né? Eu era executivo do Banco Itaú, gente, da área de marketing do Banco Itaú. Então, era 88 mil funcionários. Então, tudo que você vai fazer impacta muita gente. E, às vezes, você não consegue fazer exatamente por causa disso. Isso. Mas você conseguir convencer os executivos, a liderança, a fazer o piloto, né? Não, vamos escolher uma área menor, vamos fazer, vamos pegar o feedback das pessoas, ver se faz sentido, não faz sentido. Isso não vai ficar caro, né? E é uma forma de você ir adaptando, porque não tem fórmula pronta. A gente está eu estou nessa área há 3 anos e a gente tem visto, gente, a gente faz a mesma coisa, o mesmo programa. Ele é sucesso numa empresa e na outra empresa ele não funciona. E aí você vai falar, caramba, onde é que está errado? Né? É a característica do gestor, a característica do modelo de negócios, o estilo de reuniões que são feitas, que muda completamente a reação do colaborador. Né? Então, entender isso e ter essa liberdade aí dentro das grandes empresas, acho que a Suzana trouxe um ponto muito legal da gente provocar, de fato, as empresas. Eu falo muito isso com as empresas, eu falo, meu, não pense corporativamente só, né? Vamos fazer algo pequeno e ver se faz sentido, vamos perguntar para as pessoas se faz sentido. Né? O engajamento vem das pessoas, né? E a gente tem tido muita dificuldade para isso. O mercado, de fato, está mais aberto para o assunto, mas eu acho que a gente ainda está muito travado em relação aos processos, em relação ao que é feito sempre, não, aqui é assim, não dá para fazer, ou faz para todo mundo, não faz. Né? E aí se acaba perdendo a oportunidade de fazer algo que vai impactar muita gente. E aí eu queria trazer uma questão para vocês, não sei se vocês vão abordar mais para frente, Rô, talvez esteja nas suas perguntas aí. Não pode, mas pode fazer, Posso fique fazer? à vontade. Que é a questão da gente abordar um pouquinho a questão da liderança e o impacto que a liderança tem em relação ao engajamento das pessoas nos programas que são colocados. Não só no programa de saúde, né? A gente tem vários programas de benefícios que a gente sabe que o engajamento acaba sendo menor, e muitas vezes o quanto o gestor ali poderia, de certa forma, estar impactando ali a equipe dele, o time dele, e ele, infelizmente, não faz nada, ou se omite, ou sequer conhece, né, os programas para poder ajudar o colaborador. E aí, quando o colaborador vem com a doença, com o problema, aí isso passa a ser um problema para ele. Aí ele fala, pô, como assim? Né? O colaborador afastado por saúde mental, o negócio está chocando os líderes, porque ele fala, como assim? Eu não percebi isso. Né? E, de fato, tinha coisas que a empresa poderia ter feito por ele e o gestor não teve essa atenção. Queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês veem isso, essa questão da dificuldade, não do engajamento do colaborador. Eu tenho sentido mais dificuldade do engajamento da liderança do que do engajamento do colaborador. Como se o A gestor opinião de vocês aí. fosse porta-voz, né, Ali? Exato. A gente tem visto muito isso, que de fato quando o gestor cria o espaço, né, as pessoas se sentem mais à vontade para poder participar. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, a gente faz um programa, por exemplo, de meditação, que tem uma sessão de meditação em determinado horário. E o gestor marca a reunião dele naquele horário. A empresa comunicou que, olha, segundas e quintas, às 9 horas da manhã, nós vamos começar o dia fazendo uma sessão de meditação. E é 10 minutos, 15 minutos. Ou seja, não vai ferrar o dia do cara nem nada. Não, mas ele marca a reunião deles na terça-feira, às 9 da manhã. E aí a gente faz pesquisa e ouve do colaborador, olha, eu queria participar. Mas não posso. Mas o meu chefe marca a reunião no mesmo horário. Como é que eu vou falar para o meu chefe que eu não vou na reunião dele porque eu estou meditando? Qual a possibilidade disso acontecer? Então, passa por essas coisas. E o quanto o RH tem força, por exemplo, para chegar para esse gestor e falar, amiguinho, a empresa está pagando um programa que a gente faz uma atividade às 9 horas da manhã. Não marca a reunião às 9 da manhã. Né? Então, esse tipo de coisa eu ainda vejo muito conflito. E aí fica aquela coisa louca, né? A empresa
O RH fazendo um monte de coisa, as pessoas não usando. Você conversa com as pessoas não sabem que tem, ou o gestor, que poderia ser de fato o cara que impacta o colaborador, ele não entende que o papel dele é esse no processo de ajudar no engajamento. Pelo menos é a experiência que a gente tem tido em alguns lugares. Estava falando, ali, e estava lembrando aqui das situações que eu já vivenciei, né? Atendendo gestor, atendendo colaborador. E aí, o que eu acho, assim, que é a história da consciência. A gente está ampliando a consciência. Esse final de semana, inclusive, aqui um relato pessoal, encontrei um gerente, ex-gerente, lá da época da Coca-Cola, e inclusive eu tirei uma foto com ele e escrevi: tenha gerentes na sua vida que você trabalharia a vida inteira com ele, porque esse te deixa em flow. E assim, não são todas as pessoas que têm essa lente ainda, né, Ale? Tem muito gerente que tem a lente ainda do comando e controle, do entregar a qualquer custo. Não são todas as pessoas que estão num cargo de liderança hoje e que realmente querem fazer liderança de gente, liderança de pessoas, liderança de emoções, liderança de estresse. Então, cada vez, e eu acho assim que, no fundo, devagar, vai acontecendo um efeito manada, sabe? Porque as pessoas não querem mais atuar junto de um gerente assediador, ou de um gerente que não dá a mínima se você está bem ou não, que não pergunta se foi tudo bem, pessoal, no final de semana, que sabe assim, que não tem um approach pessoalizado contigo, não pergunta questões de saúde, só foca no teu trabalho e mais nada. E acho que está passando da hora da gente olhar para as pessoas como matrícula e pessoas como pessoas, né? Os trabalhos vão ser cada vez melhor, mais criativos, mais potentes, melhor desenvolvidos, a partir do momento que a pessoa se sente vista por aquele gerente, primeiramente como uma pessoa, para depois ela ser vista como um recurso que entrega um projeto, que entrega prazo, que entrega economias, que entrega criatividade. Então, acho que vagarosamente as pessoas vão ditando essa regra, no sentido de que eu vou começando a escolher aonde eu quero atuar, com que gerente eu quero atuar, né? É óbvio que ninguém perde a conta do dia para a noite, as pessoas têm família para sustentar, têm sonhos para buscar. Às vezes aquela empresa é o sonho da vida dela, mas não está dando fit com aquele gerente porque ele não se tocou ainda do lugar dele nesse momento como líder. Mas devagar a pessoa vai costurando uma outra carreira para ela dentro da própria empresa, se aquilo for muito necessário para ela, se é o sonho da vida dela se manter naquele lugar. Então, acho que isso vai acontecendo aos poucos e esses líderes vão começar a perceber, sabe, Ale, o quanto que... Bom, se a pessoa é um bom... Ele deveria perceber, né, quanto de evasão ele tem na eu acho que gestão. Suzana, talvez o modelo de reconhecimento do desempenho do líder tenha que estar um pouco mais voltado para como ele é com pessoas e menos com o resultado, né? Eu acho que ainda está, pelo menos no segmento financeiro, né, a forma de reconhecimento de metas está muito ligada à entrega e não necessariamente ao como, né? E tem uma caminhada grande, né, Ale? Porque no final do dia as empresas querem o resultado, não importa muito como que esse resultado veio, né? Mas ele virá atrás das pessoas, né? As pessoas melhores produzirão resultados melhores, né? Isso, onde já se fez isso, já se mediu, já se sabe disso. Né? O problema é chegar lá, né? E eu acho que assim, ter essa medida passa por a gente ter indicadores claros, né? Porque ainda a gente está numa medida subjetiva de como é que eu meço saúde mental, né? Como é que eu meço esse cuidado? O indicador financeiro do resultado é muito claro. E os nossos indicadores de pessoas ainda não são muito qualitativos, né? Tem uma brecha de bastante oportunidade nessa área do ROI aí, né? De medir qualidade, os indicadores, talvez seja um dos desafios gigantes aí que a gente tem.
Eu acho que só para complementar essa fala do Alê, assim, me veio muito assim o quanto também eu acho que a área de bem-estar ela não deve estar sozinha em relação ao planejamento e à estratégia do que ela de fato vai oferecer para a companhia. Vou tentar ser mais clara, né? Então, por exemplo, o quanto eu consigo envolver a área de cultura, o quanto eu consigo envolver a área de saúde para que eu consiga ganhar um pouco mais de força e de corpo para sustentar o que eu estou propondo, né? E aí eu sempre gosto da possibilidade de fazer um momento com os líderes, para que de fato eles conheçam o que eu estou oferecendo, qual que é a grande proposta, porque se eles não entendem, eles não vão disseminar. Né? Então, a partir do momento que eu explico que eles conhecem qual que é o propósito, o que eu quero atingir, quais são os benefícios, e que isso vai ajudar no dia a dia dele, na administração, na questão ali, sei lá, se um colaborador está com uma questão de saúde mental, uma questão de particular ali na família, isso vai facilitar a vida dele quando eu proponho uma linha de cuidado ou um olhar para esse tema. Então, acho que envolvê-los na questão quando eu estiver montando isso também ajuda, assim, por experiência, né? Então, acho que como eu sei que não existe bala de prata aqui, de forma alguma, né, a gente vai passar, cada empresa tem a sua forma de atuação, mas eu acho que é isso, assim, como é que você consegue também trazer eles para dentro dessas decisões, sabe? Faz todo sentido. Deixa eu só complementar isso que eu lembrei agora, Lê. E você falou, né, a gente, por exemplo, convida as pessoas para meditar, o gestor vai lá e marca a reunião bem no mesmo horário. Eu tenho pensado muito também no cuidado da liderança, sabe? Eu circulo aí com pessoas, mudo de empresa, e o líder também precisa ser cuidado, né? Pela área de bem-estar, pela RH, pela alta liderança dele, pelo acionista dele, é uma cadeia de ajuda. Então, principalmente os líderes que estão ali cuidando da base, aquele efeito sanduíche, ele aguenta a pressão que vem de cima e tenta não transbordar tudo para baixo. E aí você falou, né? Deu esse exemplo, convida e a pessoa vai lá e marca. Às vezes ele nem tem consciência de que ele está impedindo a participação das pessoas, mas ele não é cuidado, então ele não... Sabe aquela história? Eu fui educado assim, então eu não entendo que eu tenho que fazer de forma diferente, né? Então, eu acho que um dos caminhos é conquistar a liderança. É um público bem mais difícil, porque é um público que foi preparado a não trazer nada das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. Meu nome é Suzana, sobrenome Performance, ou se não, meu nome é Suzana, sobrenome Alta Performance, né? Então, acaba que é um público que não tem muito... não sente muito a vontade de trazer isso, mas eu acho que devagar, às vezes com outra narrativa, a gente vai conseguindo trazer esse time para o campo. E sempre tem, em todas as empresas, os líderes mais luz para o tema, né? Mais aberto para esse tema. Então, eu gosto muito da política da invejinha, né? Invejinha boa, cara. Vamos dar luz, vamos colocar um holofote lá naquele lado do campo que tem um gestor fazendo acontecer bonito, para os outros se incomodarem um pouco, porque eles são altamente competitivos também, né? Então, quando eles começam a ver, assim, coisas fluindo legal de um outro lado do campo, eles passam a olhar. Às vezes demora, mas olha, né? Às vezes não abre mão, não quer elogiar o trabalho do gestor XPTO, mas aí ele tenta fazer da forma dele. O importante é que esteja fazendo alguma coisa, né? Que se coloque em movimento, assim. Então, acho que tem isso também. A Mariana está ali, tadinha, gente. Eu vou passar para ela, tá, Su? Que daqui a pouco a gente já vai ter... Já passa tão rápido o tempo. Mariana, por favor. Não, sem nenhum problema. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Sim. Primeiro, já foi explicado todas as minhas dores, minhas dúvidas, exatamente o que o Alexandre falou e a Suzana também. A gente está redesenhando todo esse quadro na Coca-Cola FENSE, dando essa devida importância, e eu esbarrei exatamente nisso, na questão do gestor. Se o gestor fala com o funcionário
participa. Então, agora, então eu percebi que as dores, elas são iguais, e então a gente não está discrepante em relação, né, à estratégia de outras empresas, enfim. E uns exemplos muito claros, a gente implementou uma academia agora lá em Jurubatuba, com pilates, enfim, diversas aulas. E várias pessoas, e a gente que cuida do programa, vieram me falar, mas o que vocês vão fazer para o meu gestor? Eu falei, como assim? Ah, porque eu posso estar falando na política que eu posso treinar em horário de trabalho, desde que eu não faça hora extra, e eu me organizo, mas o meu gestor não deixa isso. Inclusive, ele me falou que se eu almoçar, eu não treino, porque eu não tenho tempo para os dois. Então, aí você começa, as pessoas já têm essa percepção. E aí a gente cuida do Flex Coffee também, que a gente vem, eu até fiz algumas perguntas lá no grupo, né? Eu fiz um redesenho agora. E antes o aniversário era meio-dia, as pessoas não tiravam. Por quê? Porque o gestor vê com maus olhos isso lá dentro. Então, se a gente não chegar no gestor e falar, aí qual que foi a nossa ideia? A gente está montando um treinamento obrigatório de bem-estar integral, mostrando todo o custo, enfim, e com todos os packs de programas que a gente tem internos e quais são os benefícios. E falando, gestor, você tem, obrigatoriamente você tem o porquê que você tem que apoiar, e entra na segurança psicológica. A pessoa tem medo de tirar o dia Perfeito. pessoal dela. Ela tem medo de tirar o dia pessoal porque o gestor faz uma piadinha ali que ela entende como indireta e ela, ai, meu gestor não gosta que eu tire o dia pessoal. Ele fala que, né, eu não trabalho, quando já se viu 30 dias de férias e por aí vai. E o que me assusta é que, assim, eu concordo que é um trabalho ali contínuo, né, que a gente tem que implementar e as pessoas têm que ver, olha, tem alguém olhando por isso, gestor, se você não mudar, você vai ficar para trás. Eu acho que eu concordo muito com isso, mas o que me assusta é que ainda hoje a gente tem a maioria dos gestores ainda pensam só na produtividade, não na pessoa como pessoa, igual vocês disseram, né? Mas tô achando muito legal, já anotei vários pontos para a gente utilizar lá e era mais uma dor que eu tinha mesmo em relação a isso. Obrigada, Mariana. O Wagner quer falar? O esvaziamento emocional, né, Mariana? De você se sentir em todas as portas, a gente está vivendo coisas muito parecidas, né? Oi, Suzana, tudo bem? Oi, meninas. Eu sou o Wagner, sou sócio do Ale aqui na MindSelf e eu estava acompanhando aí a discussão. Eu acho, e até ouvindo aí a Mariana, eu acho que a gente tem que também olhar para a liderança com dois focos. Primeiro é como que o líder apoia as iniciativas, né, ligadas a bem-estar, ligadas a transformar o ambiente num ambiente mais saudável, em todos os sentidos. Mas também, quais são os programas que nós estamos levando para os líderes? Porque, às vezes, a impressão que dá é que a gente precisa do apoio do líder para o colaborador. Mas e o cuidado com a própria liderança? E aí eu estou me lembrando, a gente tem um instrumento aqui que mede a questão de qualidade de vida e de equilíbrio. Os dois níveis de carreira em que aparecem mais problemas de ansiedade e qualidade do sono são os níveis de carreira iniciais, estagiários, trainees e analistas júnior, e a gerência média, que é exatamente o que você comentou, né? Que fica nesse sanduíche, né? Você tem a pressão de cima e você tem a pressão de baixo. E aí eu vejo muitas vezes as empresas se preocupando em fazer os programas para os colaboradores, só que não necessariamente expandindo o programa para a liderança, que às vezes tem que ser diferente, tem que ser mais focado no aspecto do líder, né? Nos desafios que o líder tem. Ou até incentivando, né, Wagner? Pegando esse ponto seu aí, por exemplo, no exemplo da academia, qual é o incentivo maior que você pode dar para que o gerente vá para a academia? Exato. Porque o simples fato dele ir, ele já passa a mensagem de que, pessoal, tudo bem. Exato, pode ir para a academia. Está cheio de gerente lá na academia. Quem vai para a academia também é promovido. Né? Então, mas aí, deixa eu só fazer aqui a minha parte aqui, senão a gente vai ir para um outro tema que a gente pode marcar para uma outra roda de conversa, que é como cuidar dessa liderança para a cultura de promoção da saúde, né? Eu acho que dá um bom tema. Bota a ordem na gente aí, Rô. Desculpa, mas eu estou aqui com a questão do horário, mas até em função disso, né, que Mariana trouxe e que a gente foi conduzido, que entra muito nessa questão
tinha uma questão aqui que é quais são os maiores desafios dessa jornada, né? Que é uma jornada, né, Renata? É a questão da liderança, né? Tem mais alguma coisa assim que vocês poderiam ir já meio que para uma finalização, não efetiva, mas assim, o que seria essencial mesmo para a gente implantar um projeto de promoção da saúde? Né? Tem muitas coisas, a Suzana trouxe algumas coisas. Vai pelo piloto, vai fazendo de pouquinho, vou sentindo como que é, né? Acho que seria interessante, porque está super anotado a lei Wagner, Mariana, que a gente tem que fazer uma próxima da questão da liderança. A gente já tem pelo menos uns 3 temas para a próxima. Isso é bom, dá pauta para até o final do ano. Pegando o gancho, Rô, eu acho que assim a gente precisa entender qual que é o modelo, qual que é o momento que essa companhia está vivendo, né? Em relação à maturidade mesmo para o tema, né? Feito isso, eu gosto muito de aproveitar tudo histórico, né? O que essa empresa já tem de histórico? O que ela já produziu? O que deu certo? O que não deu certo? E por que não deu certo? Ao invés de já chegar colocando o time, né, para atacar ou, né, colocando o bloco na rua, mas muito um trabalho de analisar o cenário para depois pensar em propor alterações do que já foi feito, ou melhorias, ou enfim, coisas novas, mas muito pensando no momento atual, no que em que página que ela está e o que a gente consegue andar, né? E acho que precisa ser muito coerente, né? Então, assim, puxa, não vou colocar tanta coisa para rodar, né? Eu vou começar com coisa pequena, com, sei lá, olhando para saúde mental, porque o índice de absenteísmo em relação à CDF está muito alto. Ou vou começar porque o meu público é um público, sei lá, com uma faixa etária um pouco maior, com doença crônica e talvez com uma questão voltada para a atividade física. Então, acho que tentar olhar também para esses outros indicadores faz com que a gente tenha um termômetro da situação atual e o que a gente vai propor. E eu sempre gosto, assim, de começar com coisa que talvez seja, sabe... desculpa, acho que eu estava ouvindo minha voz. Com coisas que sejam coisas pequenas, né? E não assim, sabe, com aquela coisa enorme, que talvez não seja cultura ainda, né? Então, eu sempre volto a dizer assim, o quanto a gente consegue plugar o bem-estar com essas outras áreas, né? De treinamento, de cultura, de saúde, de recrutamento e seleção, né? Então, também ter esse olhar, eu acho que ajuda na tomada de decisão e para a gente né, pensar na melhor forma aí de propor os serviços. E ajuda também na sustentação disso, né? Na sustentação, e aí é aquilo que a Suzana falou, da questão do filme e não da foto, né? Se eu conheço a minha equipe, se eu conheço, né, os meus colaboradores, porque eu imagino, por exemplo, você estava falando, né, 1.800 colaboradores, a Suzana, quantos tem na Vale, né, Su? E com perfis muito diferentes. Eu calculei da Rê, a Rê tem 1% lá da minha população. Então, 1%. E com perfis completamente diferentes em regiões do Brasil, em regiões do mundo completamente diferentes, né? Então, como é que você alcança tudo isso, né? Como é que você tem essa capilaridade? Então, acho que é super desafiador. E quanto mais sustentável, quanto mais você coloca essas áreas todas juntas, né? Ajuda, né? Não tem que reinventar tanto a roda, talvez, né? Não. E eu acho que assim a companhia ela tem tanta informação, né? Quando a gente olha para plano de saúde, gente, dá para fazer tanta conexão com a utilização do plano de saúde, claro que respeitando todas as questões de sigilo, mas de ter o perfil epidemiológico dessa população, né? E como é que a gente consegue, então, trazer a pesquisa de clima para tomar as decisões, né? Então, acho que tentar buscar esses parceiros dentro da organização é super importante, porque às vezes você quer inventar a roda, você quer, sabe, pensar em algo mirabolante e às vezes um serviço muito mais básico ali vai atender muito mais a tua população do que outra coisa.
Então, acho que, né, eu gosto muito dessa proposta, assim, e acho que pensar na sustentação, né, como é que a gente consegue deixar isso ser orgânico, como é que a gente faz com que as pessoas, faça sentido para as pessoas, acima de tudo, porque pode fazer sentido para uma pessoa ou para outra não, né, e tá tudo bem, né, as pessoas são diferentes também. Sim. Só complementando também, Rê, eu acho também que para driblar esse obstáculo, a gente tem que transformar a linguagem científica numa linguagem popular para todo mundo, porque eu acho que a ciência peca muito em relação à saúde mental e diversas frentes, né? Às vezes, com um simples discurso, que a pessoa tem sentimentos ali, ela acaba passando diariamente estresse, é isso, né? Dormir, insônia, a gente transforma isso e eu acho que é algo bem legal aí também. A Mariana, você falou um bom ponto, porque é muito natural, né, a gente nessa cadeira. Acontece alguma coisa lá, sei lá, acontece um acidente meio grave numa área lá, o gestor fala assim, chama o pessoal da saúde mental para fazer aqui alguma coisa, ou assim, tem muita gente entregando atestado, chama o pessoal da saúde mental, eles têm que ver aqui o que está acontecendo nessa área. Como se fosse a saúde mental, a área de saúde ocupacional na empresa é ao fim da linha, né? Tem todos os tem todo o trabalho dele, tem todas as questões, até acho que alguém falou ali, eu estava pensando assim, da dinâmica do trabalho. Às vezes a gente são coisinhas tão simples assim que podem desafogar um dia de trabalho, deixar a rotina da pessoa mais leve. Eu nunca esqueço, assim, tinha uma área que a gente atuou de forma um pouco mais focada, com um plano mesmo focado de intervenção, e uma das coisas vistas lá na dinâmica do trabalho era essa questão de eles tinham 30 relatórios para gerar no mês. No final das contas, o gerente executivo da área contabilizou que ele só usava 5. E eram coisas assim, que sabe que na rotina, no dia a dia, na loucurada, vai se criando, ninguém mais olha para aquilo, ninguém repara se está sendo útil, se não está. Então, fazer esses exercícios assim básicos, que às vezes pode trazer muita melhoria. Imagina o quanto de tempo que essa equipe dedicava fazendo relatórios, mais relatórios que ninguém mais estava utilizando, né? E então, isso que a Mariana falou de tornar a saúde mental uma coisa, inclusive um elemento, um atributo do papel do líder, né? Porque ele não é a saúde, a área de saúde vai trabalhar já direto no adoecimento, mas o preventivo, a promoção, tem muito mais da digital do líder ali dentro e do próprio indivíduo do que da área de saúde, né? Nesse sentido. Eu acho que é um casamento de todas essas partes para fazer com que a companhia flua, né? E lembrando, igual foi falado no início, às vezes a gente pode fazer inúmeras ações, disponibilizar todos os melhores recursos em saúde emocional para a empresa, para um grupo de trabalho, para um piloto, e mesmo assim a gente pode ter pessoas adoecendo, porque somos todos seres individuais, com uma carga genética, uma carga histórica, profissional, todos diferentes, né? Então, não tem de fato igual investimento em ação, é uma ação que você não tem literalmente certeza de que vai reverter para você em economias, mas com certeza só o fato da consciência, de um clima mais leve, a produtividade, o engajamento se faz, assim, a gente nota isso nas áreas que tem um gestor mais comprado no tema, né? Que bacana, Su. Suzana, só na questão da ação, é só comprar ação da Vale e ficar no longo prazo que ganha dinheiro. Não tem como perder. Que bom! Mas é interessante que você falou isso, dessa questão a Renata, a Mariana falou dessa questão de focar, né, e do simples, e olhar o que já existe, né, é a questão de processo, né, assim, meio que um PDCA, vamos, né, planejar, checar, né, definir, enfim, meio que pontuar as coisas simples. Então a gente pode dizer que, assim, não adianta a gente querer fazer coisas assim, né, estratosféricas, nós vamos fazer, né,
Algo mais simples, é isso, o recado é assim, vamos por partes, né? É isso mesmo, e assim, lembrando que o que aumenta o bem-estar de uma pessoa não necessariamente vai aumentar de outra, né? E aí eu acho que o interessante é ouvir sempre as pessoas, né? Porque às vezes a gente está com um planejamento assim, ai, putz, vou fazer um negócio muito legal e não sei o que, vai começar aqui, vai para lá, vai atingir todo mundo, uau, vai ficar lindo. E as pessoas vão falar, nossa, mas, tipo, pra gente não serve, eu não tenho, né? Eu não vou usar isso. Então, eu vejo como o melhor caminho sempre ouvir. E eu sei que às vezes as empresas podem dizer assim, mas a gente faz muita pesquisa, mas as pessoas estão cansadas de responder forms, de responder survey. Mas eu acho que a boa conversa vai trazer input, sabe? Do dia a dia, de como é essa rotina, do quão pesada tá, ou do chefe que não deixa participar. Então, é claro que aqui não é assim, sair fazendo rodas de conversa, conversando com todo mundo, né, a todo momento, mas acho que também ouvi-los é importante, porque acho que a gente tem bastante insumo aí. Nossa, o tema é assim, né, muito bom falar sobre isso, a gente já está aqui mais de 40 minutos, e a gente agora precisa, infelizmente, e fechando, eu quero agradecer muitíssimo a disponibilidade de todos que estão aqui, especialmente da Suzana e da Renata, por compartilhar aí a vivência de vocês. Para a gente que atua do outro lado, né, e tem aqui a Mariana e outras pessoas que são, né, das empresas, têm os desafios, é muito importante, né, enriquecedor. E eu vou passar para a Andréia fazer o fechamento. Fala isso. Congelou para mim. E travou. Eu acho que ela travou. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, vou ler aqui o chat, o Ale colocou aqui. Gostei muito de jogar luz naqueles que fazem diferente. Pode ser uma excelente estratégia. O líder, como exemplo, pode ser mais explorado na estratégia de comunicação das empresas. Qual chefe está aproveitando o seu meio de ano aniversário? Isso aí. É focar no positivo, né? Acho que a gente tem uma longa jornada aí pela frente, tem papo aí para mais de hora. Su, você voltou, acho que você está de novo na roda. Não sei. Então, eu ia falar, não, acho que eu cliquei aqui, acabou acontecendo um acidente. Eu ia falar do comentário do Alexandre, ele se me lembrou, Alexandre, uma vez um gerente me deu parabéns num dia lá que eu nem não estava entendendo por quê, e era o meu dia de aniversário da empresa. Eu nunca mais esqueci que ele tinha aquele, sabe, esses pequenos símbolos, gentileza, gente. né? É isso aí. Eu ganhei meu dia aquele dia, eu falei assim, nossa, realmente, estou fazendo mais um ano de trabalho aqui, eu não tinha nem prestado atenção. Então, ele falou assim, eu agradeço por você fazer parte da minha equipe, por mais um ano de trabalho que você entregou para essa companhia. Me marcou, assim, então, são pequenas coisinhas que fazem muita diferença, sabe? Então, você falou ali do aniversário, lembrei disso para compartilhar. A sutileza, né? Eu tinha um gestor que toda reunião ele começava perguntando, gente, vocês estão todos bem? Está todo mundo bem? Né? Qual a diferença que faz? Ele leva 1 minuto para fazer isso, 15 segundos. Né? Mas tem que ser genuíno, né? Então, esse é o ponto. Eu li só, é engraçado, vocês estavam falando sobre isso, eu estava lendo um livro, e teve uma frase num capítulo que ele estava falando, né, da importância de você dar deixas de pertencimento. Então, esses exemplos, né, é claríssimo isso. É uma deixa de pertencimento, né, de conexão. Nossa, achei assim, calhou, né? Eu li isso hoje na hora do almoço e vocês vieram com esse exemplo tão legal. Só uma parte. Adorei isso, Ângela. Legal, né? Eu achei muito bárbaro. Deixas de pertencimento, show. A Mariana também colocou aqui que adorou os insights. Muito bom, gente. Deixas de preenchimento, adorei essa deixa de pertencimento. Vou deixar anotado aqui. Pode deixar. Não, se vocês quiserem, eu até coloco o livro que está falando sobre isso, de conexão. Eu mando aqui depois para a Rô e a Rô distribui, tá, Rô? Tá bom, Ângela, muito bom. A gente fica muito feliz, porque é importante, né, essa sincronicidade, né? Isso no psicodrama a gente chama de tele. Legal, né?
E aqui estão os nossos contatos, o meu e da Rô, tem o projeto que a gente tem, né, o Superando o Burnout, tem perfil no Instagram, na verdade no Instagram, e tem o site, que fala um pouco mais sobre a ferramenta que a gente trouxe. A gente está super à disposição de vocês, gravamos aqui a nossa conversa de hoje, o bate-papo. Acho que a gente pode ter uma segunda versão aí, com mais assunto, a gente traz mais convidados, traz as meninas de novo, enfim. Acho que sempre vai ter papo para falar sobre isso e trocar, acho que essa troca de experiência, né? Como é que cada um está contornando o obstáculo dentro do seu, né, do seu quintal, como é que a gente contorna aqui dentro primeiro, né? Para depois ir para o mundo. Então, acho que faz parte, essa troca e essa conversa faz parte um pouco do meu propósito e da Rô de fomentar o tema, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente tira os véus dele, a gente fala com mais naturalidade e mais vulnerabilidade também. Então, a nossa proposta é essa.